Olá pessoal, bom dia, feliz sábado. Sejam bem-vindos mais uma vez à classe da Escola Sabatina aqui do bairro Goiás. Hoje nós vamos falar da lição de número 8, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Esse é o tema, tá? Antes da gente iniciar o nosso estudo, aqui a nossa recapitalização, eu vou pedir você que feche seus olhos para a gente fazer uma oração. Querido Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de estar aqui com os professores, estar aqui com os nossos internautas, para aprender um pouquinho mais sobre a Tua Palavra. A lição ela vem falando da Bíblia, vem falando da história de Jesus, vem falando do testemunho que foi Jesus aqui na Terra. Verdade. Senhor, abra a nossa mente para compreender, o nosso coração para aceitar. Mas mais do que essas duas coisas, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Abra o coração dos nossos internautas, abra a mente e nos ajude a estar na Tua presença todo dia. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amigos, como disse, lição de número 8, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. O texto base do nosso estudo da semana, ou seja, o verso áureo, está lá em João 5,36, que diz assim, mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realize, essas que eu faço, testemunham a meu respeito e que o Pai me enviou. Quem está falando essas palavras aqui é o Senhor Jesus. Jesus está falando que ele tem um testemunho maior do que o testemunho de João. E essas obras que ele faz, que o Pai enviou ele para fazer, essas que ele faz, né? Então Jesus está falando ali, dando um testemunho de si mesmo, né? Ele está dando testemunho de si mesmo. Seria um pouco, vamos supor, da gente compreender se isso fosse o único meio que nós tivéssemos de ver esse testemunho de Jesus, né? E aqui a gente vai entender que tanto Jesus testemunhou de si mesmo, quanto o Velho Testamento, no Antigo Testamento, ou seja, os profetas, né, os primeiros livros da Bíblia, ali, Gênesis, né, já testemunhava a respeito de Jesus Cristo. Então, a Bíblia ela tem uma coisa muito importante. Ela sempre diz uma coisa e confirma aquilo que ela disse aqui em outros locais. Isso é importante. E a confirmação do testemunho de Jesus, que realmente ele era o Messias, a gente encontra no Velho Testamento em vários lugares. Não é isso mesmo, Paulo? Sim. Quando Jesus diz isso, ele está apelando exatamente para quem o Pai, para quem Deus havia se revelado, né? Uhum. Então, na verdade, ele mesmo, né? Porque quando fala da Trindade, são os três ali em uníssono, trabalhando em uníssonos, mas o que ele está querendo dizer é que ele já tinha se revelado no passado e ele estava cumprindo as profecias que a respeito dele já tinha sido dita, né? Então é isso que ele está querendo dizer, eu estou cumprindo o que já foi colocado na boca dos profetas lá no passado, sou eu que estou cumprindo. Essa é a prova de que eu vim do meu Pai, de que o Pai me enviou. Essa é a prova de que eu sou Cristo, Filho de Deus. Interessante que a lição ela traz um ponto aqui, que eu creio que seja assim, o ponto central, né, da lição. E se a gente entender isso aqui, nós vamos compreender a lição da lição completa, né? A pergunta fica assim, por que Jesus não fez muitos milagres? Porque essa não era aquilo que Jesus queria mostrar. Ele não queria mostrar ele pelos milagres que ele fazia. Por quê? Porque tinha os falsos profetas da época e muitos outros milagres também. Então, é a mesma coisa, né? Aí, Jesus ele usa uma passagem muito importante que ele, ao mesmo tempo que ele traz uma repreensão para os líderes, ao mesmo tempo ele quer fazer uma revelação sobre ele. Ele fala assim, examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna.
Um ponto importante, ela examinava, né? Mas é ela que testifica de mim. Ela dá testemunho de mim. Quando eles viam algum milagre que Jesus fazia, né? E aí o que eles falavam? Esse milagre é de Deus, mas esse homem é pecador. Esse é pecador, esse aí está usurpando aquilo que é de Deus. Peraí, se a Bíblia diz que ela revela ele, por que os líderes não encontrou então Jesus na Bíblia? Porque se você notar aqui, a lição dessa semana ela traz muitos textos do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Porque Jesus, ele foi revelado em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Tanto é que quando ele vai falar dos discípulos de Emaús, né, o autor se resume em dizer que ele ensinava o que dizia a respeito dele mesmo na lei e nos profetas. Ele começou lá por Moisés, segundo as Escrituras. Então, olha só, para entender aquilo que estava acontecendo naquele momento, eles tinham que compreender as Escrituras todas. Não adianta você hoje pegar um filme para assistir e adiantar ele até no meio e assistir do meio para frente. Não, você não vai entender nada, você não vai compreender. Então, a Bíblia inteira. Então, olha só, então aqueles homens examinavam as Escrituras de tal ponto que eles usavam as Escrituras para cegar eles quanto ao Messias, quem era Jesus. Por que eles não conheciam o Messias estudando a Bíblia? Então, é porque a resposta que eu tenho, né, particularmente, eu meditei nisso já, né, isso é uma das coisas que me intrigou também, né, porque assim, quem estava lá no Antigo Testamento é o próprio Jesus, né? Ele fala que ninguém viu o Pai, então é ele mesmo. E ele fala que eu sou, né? Ele que apareceu Moisés. Sim, apareceu Moisés. Ele apareceu Isaías, lá no monte, lá dentro do templo, onde ele viu. É eles, tudo ele. E se os fariseus, os mestres da lei, estudavam as Escrituras, significa que eles estavam em contato com ele o tempo todo. As ações eram dele. E aí quando ele chegou, eles não reconheceram. Por quê? A minha resposta é: eles usavam as Escrituras para ter poder. Entendeu? Eles usavam as Escrituras e poder sobre o povo, para dominar sobre as outras pessoas. Ou seja, desde quando o povo se espalhou, o que foi que aconteceu com aquele povo? Vamos citar o Neemias, que era copeiro. O que era que aconteceu com aquele povo lá? A maioria lá, quando chegou na cidade lá onde Neemias trabalhava no palácio, eles não pegaram ali, compraram casa, já estavam pagando, quase tudo. Quando chegou o chamado que Neemias foi fazer, eles queriam vir de lá? Eles não queriam, por quê? Porque estavam bem sucedidos, né? E eles não queriam ir para a cidade que estava sem muro ali, derramado ali, vivendo na miséria. Nós vamos fazer o que ali? É a mesma coisa esses líderes pensavam, não vou largar minha coisa, vou viver na miséria. Olha que eles falam. Você sabe um ponto contrário disso aqui para hoje? Porque na época de Jesus eles exaltavam as Escrituras e diminuía Jesus. Sim. Só que hoje é o contrário, você já viu? Hoje eles diminuem as Escrituras e exaltam Jesus. Tipo assim, olha, aceita Jesus como seu Salvador e acabou. Sábado, para que isso? Lei, para que lei? Para que? O importante mais não é só isso, que eles só querem aceitar como Salvador, mas não querem aceitar Jesus como Senhor da vida deles. Preceitos, para que preceitos? Você está entendendo? Então houve uma inversão de valores assim, ó. Então hoje coloca olha, Jesus é tudo. As Escrituras, não, isso aí não tem nada a ver não. Isso aí é coisa que você está entendendo? E por que, então por que não há um consenso? Existe até uma linha de interpretação bíblica que eles dizem assim, ó, Jesus, o que Jesus falou sobre o assunto? Porque o que vale é o que Jesus falou sobre o assunto, como se quem falou no Antigo Testamento não fosse ele. Foi Jesus, não. Que loucura, né? O próprio pediu Moisés para construir um santuário. Ele próprio escreveu com o seu próprio dedo a lei de Deus. Que coisa. Então assim, é louco você ver, né? É uma interpretação equivocada, né? Qual é a interpretação dispensacionalista? É que o Pai estava no Antigo Testamento, o Filho e o Espírito estão no Novo Testamento. A partir dessa compreensão equivocada vem todos esses distúrbios aí, vem todas essas loucuras. Então eles não entendiam o verbo manifestar. E na verdade, não entenderam isso. Não entenderam, ninguém viu o Pai. Ninguém viu o Pai. E na verdade, Paulo, a gente vê, que nem você falou, né? A gente vê Cristo no Novo Testamento o tempo inteiro, né? Tanto nos milagres que são feitos no Velho Testamento, né? A proteção.
na luta de Deus ali para resgatar os seus filhos perdidos, né, que estavam perdidos, estavam na mão dos outros, nas batalhas vencidas, né? A gente vê Cristo ali o tempo todo. E outra coisa, uma coisa interessante aqui é que Jesus fala assim, olha, essas obras que eu faço, ou aqui o Pai me enviou, são essas que eu faço. E essas obras que eu faço, são elas mesmo que testemunham quem eu sou. Aí por isso que ele fala ali, né, vocês examinam as Escrituras e ela testifica de mim. Né? E se vocês observar, era claramente você estivesse falando, essas obras que eu estou fazendo aqui, elas estão testificando em mim, quem eu sou. Né? Só que ele não queria enxergar isso. Porque assim, ó, aqueles líderes religiosos, aquele povo ali, eles falavam que não podia matar, eles falavam que tinham que cuidar da viúva, do órfão, mas ele não queria cuidar, tinha que cuidar dos doentes, mas ele não queria cuidar, era 50 metros de distância. Entende? Aí quando Jesus chega e agora Jesus começa a fazer diferente, a abraçar e beijar, a fazer cego ver e coxo andar, esses homens é um tiro neles, entendeu? Sim. Eles fazem se sentir ameaçado. Sim. Ameaçado. Quando alguém chega lá, poderes, né? quando alguém chega lá no sistema e fala, olha, é o seguinte, vem um Jesus aí que eu vou falar pra você, o cego tá andando, o coxo tá, tá andando, o cego tá vendo, o surdo tá ouvindo, você tá entendendo? E outra coisa, que nem você tá falando, é gratuito, não cobra nada, não tira nada de ninguém, ele faz dar. É bom, né? Então ele falou, peraí, esse homem aí, nós temos que ver. Eu chego nesse egoísmo deles aqui, a doutrina que a Bíblia nos ensina, a santificação, mas o deles era o contrário. Eu sou mais santo que o Paulo, sou mais santo que o irmão de mais, então quero me envolver com eles aqui. Assim eles se mediam uns pelos outros. Se mediam uns pelos outros. Isso não existe, eu sempre bato na mesma tecla, não existe maior nem menor, não. Todos são iguais, o Espírito é um só. Jesus ensinou isso, Jesus ensinou isso na semana da Alopé. Sim. Você sabe uma coisa importante que o Cláudio tocou aqui? Sobre. O que foi isso? Não, acho que é o dedo. Por exemplo, líder nenhum religioso arrastou tantas pessoas como Jesus arrastou. Sim. Mas você sabe por que Jesus arrastou as multidões? Você sabe por quê? Chega um momento que ele falou assim: olha, as raposas têm colis, né? Os passarinhos têm ninhos, né? Mas o filho do homem não tem um jeito na cabeça. Por que a multidão ia atrás de Jesus? Por causa dos milagres que Jesus fazia. Você sabe que eu fico imaginando assim, olha, ali no tanque de Betesda tinha quantos doentes na mesma situação que estava aquele paralítico? Milhares, né? Imagina. Por que Jesus curou só um? Por que ele não fez assim, olha pessoal, todo mundo curado, vamos embora? Por que ele não fez isso? Porque não era o propósito. O propósito da messianidade de Jesus não era demonstrar milagres, que é o que é hoje no dia que nós estamos vivendo, que isso leva tudo à tona. Até para os nossos internautas que estão ouvindo. Olha, se não tem milagre, Jesus não está presente. Mas qual é o maior milagre que Jesus faz? Quando ele estendeu a mão para aquele paralítico que foi descido pelos 4 amigos, ele falou assim: ó, perdoados são os seus pecados. Esse é o milagre. Esse é o milagre que Jesus faz. É o milagre que ele faz. Tanto é que escandaliza. Ele fala assim para os caras, né? O que é mais fácil falar? Já que vocês não acreditam que eu sou Deus, né? Então vamos lá, para um ser humano, o que é mais fácil dizer? Levanta, pega o teu leito e anda, ou perdoados estão os teus pecados? É muito mais fácil você dizer, você está com os pecados perdoados. É muito mais fácil, por quê? Porque não engloba, não é visível, né? Não é. E aí eles falam, para provar que o Filho do Homem tem autoridade, né? Aqui para perdoar os pecados, eu digo, seus pecados são perdoados e levanta e anda então no teu leito. Ou seja, ele fez o fácil e o difícil de falar, né? E o importante para ele era perdoar os pecados daquele jovem. Sim. Por quê? Porque ele seria salvo. Porque Jesus podia curar ele dali, ele voltava, de repente sofreu um acidente lá e voltava a ser para a brecha de novo. Sim. E a irmã Morte diz que ele ficou naquela condição exatamente por maldade, né? Exato. Assim, é um acúmulo de pecados cometidos. Agora, então, qual é o importante? É que a salvação do ser humano é que se toca. Porque, veja só, a Bíblia diz que Jesus fez uma multiplicação de pães e peixes para quase 5.000 pessoas. Você acha que nesse inteirinho Jesus não teve uma outra reunião com milhares de pessoas? Óbvio que teve, porque no momento diz assim que nem tudo aquilo que Jesus fez está escrito na Bíblia.
E tem um hino nosso que diz assim, olha, que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez, o mar esgotaria como tinta e o céu seria pequeno como papel. Então foi muita coisa. Então olha só, a Bíblia ela não destaca isso aqui, os milagres de Jesus, como algo para que as pessoas pudessem crer que ele fosse o Messias. Quantos doentes tinha na época? Quantos filhos de viúva estavam mortos? Morreu na época de Jesus? Quantos? Entendem? Então Jesus repreendeu. Por isso que Jesus falou para os chefes, olha as escrituras aí, vocês não examinam ela, olha que vocês vão descobrir a respeito de mim. Isso. Entendem? Isso que é a essência da lição dessa semana. E hoje está da mesma forma, né? Hoje as escrituras vão deixar de lado. Infelizmente, né? Infelizmente. E qual é a palavra que Jesus usa? O testemunho. Elas testemunham. Ele está apontando a mente deles para os testemunhos, para o Testamento, para o Antigo Testamento. Não, naquela época não tinha Novo Testamento. Não tinha isso aqui. Isso aqui. Eu só tinha que ver no Velho Testamento. Hoje, Paulo, que nem você estava falando, se a pessoa quer conhecer Jesus hoje, no mundo moderno, ele vai fazer isso aí que você falou. Vai para a igreja, vai entrar num transe, entende? E aí fica rodando, fica rodopiando, vai começar a falar uma língua que ninguém entende, vai começar a bater o pé. Você está me entendendo? Ninguém quer conhecer verdadeiramente Jesus pelo caminho. E qual é o caminho? A palavra. A palavra. Porque uma pessoa que é sábia e ela estuda a palavra de Deus, ela não vai entrar nesses lugares de transe. Ela jamais vai deixar uma pessoa, por mais que ele carregue multidão de pessoas, colocar a mão sobre sua cabeça e começar ali a gritar em cima da sua cabeça. Ela não vai deixar isso acontecer. Você sabe que nesse caso, irmão Clomar, tem que tomar muito cuidado. Você sabe por que os muçulmanos, eles leem assim, fazendo assim? Você sabe por quê? Você sabe por que quando você pega uma criança, você põe ela no colo e balança, ela dorme? Porque o cérebro, ele vai entrando assim, entendeu? É uma espécie de embriaguez. E aqui é do mesmo jeito. Quando faz isso, irmão Clomar, o inimigo age. Você porque perdeu ele perdeu o controle de si, o inimigo agora age. Você tá entendendo? É a mesma coisa do embriaguez. Quando o cara se embriaga, ele perde a sanidade e o inimigo usa ele. Exatamente. Então, esse negócio de trânsito, tem uma matéria na internet que fala sobre a música. E hoje eu já comentei isso aqui. Você me mandou. Eu mandei para você. São 3 vídeos. Você fica encabulado. Até a maneira de você tocar o instrumento. A percussão. Até a maneira de você tocar o instrumento age no cérebro da pessoa. Até a maneira. Uma percussão. Você sabia que aquele toque lá assim, ó, você sabia que ele vai embebedando o seu cérebro, você sem ver. Você quer ver? Sem ofender ninguém, né? Até porque está sendo gravado, mas no terreiro de Candomblé, como é que se começa a sessão? Tocando. Cada caboclo daquele lá, ele tem um ritmo. Aquele toque do tambor. Cada toque é para invocar uma espécie. Quando eu batia o tambor, aí ela sabia? Lá, bate pra fulano de tal, aí eu mudava o tom. Tem um toque certo. Tem um toque certo pra Você entendeu como é que é? Você sabe que no shopping, você sabe que os shoppings investigaram, né? O poder que a música tem sobre o cérebro. Entra numa Riachuelo, numa loja americana e vê qual música que está tocando. É sempre. Por quê? Porque ela quebra. Não deixa você pensar. Não pensa e você age por impulso. Não deixa você pensar. Você sai de si. Sim. Você está entendendo como é que é? Então, é isso. Aí, você vê que tem gente que tem. Sabe o que é música? Eu não sou a favor. Levantas vamos. Pela palavra. do nada. Assim, olha, sinceridade, pelo que eu já vi, você está me entendendo? A adoração não é essa não é a adoração. A adoração diz que ela é racional. E você sabe por que ela é racional? Ela é racional porque se você não for racional, você nunca vai contemplar a justiça, o caráter íntegro de Deus. E aí você nunca vai copiar, você vai achar que Deus é só um sentimento, entendeu? E o problema com o sentimento é o processo. Viu? Aí a pessoa sai dali e fala: você é podre? Ai, como eu estou leve. Mas a reunião. Mas ele teve uma real intimidade com Deus ali. Deus falou sobre o pecado dele, falou no coração dele. Houve uma mudança? Não houve mudança. Entende aí? Houve sentimentalismo. É por isso que temos que tomar cuidado. Tem o meu professor de
de neurociência, ele é ateu. Aí ele fala assim, ó, você sabe por que o cara vai no culto? É porque o cérebro derrama dopamina nele lá, e ele tá ouvindo uma música lá, e ele fica loucão lá, o cérebro derrama dopamina. É a mesma dopamina que o cara derrama quando vai usar droga, é a mesma dopamina que o cara derrama quando vai no boteco, é a mesma dopamina que o cara derrama quando vai no prostíbulo, é a mesma dopamina, e eu vou falar o que pra ele? É verdade. Infelizmente é verdade. Por quê? Porque assim, ó, vamos tirar o tipo de música que o cara gosta. Vamos colocar lá um pregador que esteja começando, vamos ver se vai as mesmas pessoas, vamos ver se... Não vai, por quê? Porque não tem dopamina sendo derramada, então a adoração não é para Deus, é para ele mesmo. O corpo de razão, ele não tem muita importância para mim. Então eu quero um lugar que eu me senti bem. O camarada cantou, fez os delírios e tal. Aí sim, hein? Aí é, né? o camarada pregou, yes! Mas peraí, o que você assimilou na pregação dele? Aí. Ou seja, Só gritou. é idolatria. Agora é o seguinte, você pega uma pregação em cima dessa história bíblica aqui. Porque isso aqui não é só para aquele povo de antigamente. Sim, lógico. Isso aqui é para nós hoje. Lógico. Então você pega um sermão sobre isso aqui que Jesus falou e falou, traz para o dia de hoje. É isso que você está fazendo com a palavra de Deus? Você quer conhecer Jesus, mas você está se aprofundando em cima da palavra de Deus? Você pegar um sermão e montar em cima desse e trazer um púlpito, poucas pessoas vão observar. Entende? Porque vai ferir. Vai ferir o eu. Então aqui vai falar algumas coisas que eu estou fazendo que não agrada a Deus. E aí eu vou saber que isso está me agradando. Sim. E aí eu vou ficar Você feliz. sabe o que é uma grande evasão hoje de jovens na nossa igreja? Por exemplo, o ano passado teve uma vigília jovem. Pastor Dudu estava, não sei quem estava muito perto de gente. Aí a Amanda mais ainda foi. Aí eu vi a Amanda chegando do armazém com 1 litro de energético. Né? Aí eu perguntei, para que isso aí? Para me suportar a noite. Ela, quando ela toma aquilo ali, ela sai de si. Sai, acabou. Olha, tanto é que quem toma muito energético não pode nem dirigir, porque os seus reflexos, o seu pensamento são fora. Eu vi um energético que eles contêm muito aqui com a Tina. Sim. Muito. Eu vi um cara, assim, normalmente a mulher que fala bravo, né, e para não brigar é baixo, rapaz, eu vi o cara saindo de si. A ponto de querer bater na mulher, nas crianças, o cara enlouqueceu. E aí ele veio me falar que estava bebendo muito energético. Ou seja, muda, altera. Totalmente, o metabolismo muda, então a pessoa sai de si. Aí veja só, lá nessa vigília, o final dela disse que a Amanda chegou em casa e falou: até agora a André não saiu. Que falou: não, foi massa demais. Eu perguntei: mas peraí, o que você. Assim, se você pegar tudo assim, eu espremer, Sai o quê? e colocar no copo, vai sair o quê? Entende? Agora o outro ponto importante da lição aqui é Jesus exaltando as Escrituras. Né? Ele exalta as Escrituras. a gente vê o tempo todo Jesus exaltando as Escrituras. Na conversa com Nicodemos, Exatamente. ele falou, assim como o Filho do Homem, assim como se levantou, Moisés levantou a serpente no deserto, então também vai se levantar. Na conversa com a samaritana, ele exalta as Escrituras. A salvação vem dos judeus, apontando que é eles que têm os oráculos, né? E falando a respeito dos verdadeiros adoradores, todo o diálogo de Jesus ele aponta para as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras é que suplantam o egoísmo. As Escrituras, não é Paulo Pedro que diz assim, toda a Escritura é útil para repreensão, para educação, né? Acho que tem outra palavra lá, mas tudo para correção. Por quê? Porque o ser humano é assim, ele precisa, meu amigo. E se você pegar 16, eu acho, né? Paulo, né? É isso mesmo. Então, ou seja, se a sua religião, ou se o seu culto ali na religião, no final dele, você não foi educado e repreendido ali no caminho da justiça, quer dizer que não teve adoração. Você quer ver, Paulo? Olha só, você quer ver quanto é importante as Escrituras? Os 2 discípulos do caminho de Emaús, eles haviam participado dos últimos acontecimentos que deixou eles totalmente tristes. Sim. Eles estavam arrasados. Mas, gente, não era isso. E era discípulo. Sim. Quando eles andam com Jesus, que Jesus abre a mente dele para as Escrituras, muda-se totalmente
totalmente. Sim. Ele falou assim, olha, ele chega a ponto de falar assim, olha, o nosso coração abraçava, o nosso coração, ele ardia, diz as escrituras. Por quê? Porque ali estava o âmago. Até então, eles tinham vivido uma religião de Uauê. De Uauê. Nossa, Jesus, que legal, curou, yes! Multiplicou, que legal! Morreu. Ué, mas o que é isso? Quando as escrituras é abertas no coração deles, eles entendem. A Bíblia diz que eles voltam correndo para Jerusalém, 12 quilômetros, e já era noite. O que a palavra não faz, né? O que a palavra não faz? Agora a gente tem que mostrar para o povo aquilo que a gente aprendeu. Então hoje, se a Bíblia ela fosse exposta da mesma maneira, com a autoridade que ela tem, revelando Jesus, como seria totalmente diferente? Porque hoje é isso daí, aceita Jesus, o Uauê, escritura, mandamento, não vamos se apegar a isso, porque isso daqui, aquilo é, você está me entendendo? Jesus não, ele exalta as escrituras, sim. Entendeu? Sim. É interessante. Tem uma coisa, irmão Edmar, que assim, eu consegui ver nos meus estudos, é que a esse povo, tanto os fariseus, tanto aqueles líderes religiosos que estavam ali acusando Jesus, principalmente esses que Jesus fala essas palavras aqui, vocês examinam as escrituras, são elas que testificam de mim. Eles sabiam quem Jesus era. Eles não estavam enganados. Tanto aqueles que estavam dizendo crucifixo, eles sabiam quem Jesus era. E a gente consegue ver isso em Malaquias. Malaquias é bem próximo do Novo Testamento, bem próximo de Mateus, é o último livro do Velho Testamento. Entende? Ali tinha uma profecia que todas aquelas pessoas ali as conheciam. Inclusive, você sabe por que as conhecia? Porque a mulher do fluxo de sangue, ela chega e ela pega na aula de Jesus para ser curada. Você está entendendo? E a profecia está lá em Malaquias 4. Então, todas essas pessoas elas conheciam quem era Jesus. O problema é que eles achavam que Jesus ia ser um rei terreno. Entende? É a perspectiva errada, né? Quando as pessoas descobrem que Jesus era um rei celestial e que ele veio aqui apenas para resgatar perdidos, renunciou. Renunciaram. Não é esse que eu esperava. Não dá certo. Peraí, esse cara vai tomar o meu poder aqui? Peraí, vamos matar ele. Eu acredito que isso aqui, irmão Flamengo, eu acredito que sobre a vida de Jesus, eu acho que eles perderam o foco que a Bíblia diz, olha, vindo a plenitude dos tempos, vindo a plenitude do tempo, Jesus iria nascer. E eles perderam isso daqui. Eu acho que eles perderam esse princípio. Por quê? A concepção de Jesus foi duvidosa. Sim. Super duvidosa. Porque todo mundo fala como pobre. Não é assim. A permanência de Jesus em Nazaré foi super duvidosa. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir, não tem como vir. Não, se os magos tivessem chegado, né, Herodes primeiro, e tivessem falado assim, olha, peraí, esse Jesus aí, ele é um rei, mas ele é um rei celestial. Exato. Você acha que ele ia querer matar Jesus? Ele não ia querer. Agora, olha aqui. Não é interessante. Não é interessante pra ele, velho. O problema dele é que ele achou que era um rei terreno. Ele falou, opa. Agora, olha o ponto. Olha o ponto central. Por exemplo, quem descobriu que era a plenitude dos tempos? Os pastores. Sim, os pastores. Os 3 ex-magos. Eles descobriram, eles viram, falou, mas o pessoal está falando isso? Não, olha aqui, ó. Esse é Jesus. Isso aí é o... Você entendeu? Simeão. Ele segura Jesus. Pode destruir seu Você entendeu como é que é? E outra demais, porque, olha só porque eles perderam a noção por não atentarem para as escrituras. Exatamente. Daniel é categórico lá na profecia que o anjo está dando para Daniel lá, Daniel 8, e ele fala assim, olha, o ungido vai vir, ele vai fazer firme aliança com muitos por 7 anos, né? Por semana, e na metade da semana ele quê? Morrerá. Então, ou seja, o ungido é o Messias, é o mesmo que o Messias. Eles sabem disso. Tanto é que quando Jesus fala bem assim, olha, o Filho do Homem foi ungido para libertar, eles entenderam que ele estava falando que ele era o Filho de Deus. Aí eles pegaram o quê? Pedra para matar ele. Então eles sabiam o que era ungido. Ou seja, eles não se atentaram para a profecia lá, que fala que o ungido faria firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele morreria. Que ele morreria, era para morrer, só que não se atentaram. Ou seja, uma leitura das escrituras, ela pode ser superficial, que é o que a gente tem hoje, as pessoas não querem se aprofundar. É o mais fácil. Infelizmente.
E pode ser uma leitura profunda, mas com outra intenção, a intenção de dominar sobre as pessoas. Eu leio as escrituras só para dominar. Tem pastor de igrejas que eles entendem de Bíblia. Você não tem como falar que o cara não entende Bíblia, ele entende, ele conhece as histórias, ele decora texto, ele cita texto para você de cor, ele consegue fazer assimilação de texto do Antigo Testamento, texto do Novo Testamento, ele consegue, ele tem um raciocínio bíblico coerente. O problema dele é que ele está usando aquelas escrituras para dominar sobre as outras pessoas, que é o mesmo que os líderes religiosos aí, né? Hoje eu vi o pastor Paulo falando uma coisa interessante, ele falou assim, olha, ele fala sobre a antiga e a nova aliança, por exemplo, Jesus no Velho Testamento e Jesus no Novo Testamento, né? Ele fala assim, ó, que a antiga aliança é como se fosse um namoro por carta. Eu achei interessante isso aí. O Vinícius Mendes, lá no Riachão também falou sobre isso. É um namoro por carta. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, ó, tá namorando por carta. No dia que ele vai conhecer a noiva, é o dia do casamento. Foi o que aconteceu. Então, ele estava vendo Jesus por carta. Quando Jesus veio para casar com a sua igreja, ele falou assim: não, eu prefiro ficar só com a foto. Esse negócio de antiga aliança e a nova aliança, eu entendo de uma forma assim. Porque Deus, ele fez a aliança com o povo, né? Essa aliança ele nunca quebrou. Quem foi que quebrou a aliança? O povo. Então quem fez nova aliança? O povo com Deus. E Deus não Deus com o povo. Porque a mesma aliança permaneceu. Sim. Porque se não tivesse permanecido, ele tinha resgatado novamente. Então a nova aliança que fez foi o povo. Se o povo prega a Deus, fez a nova aliança. Não. Quando você vai examinar a velha aliança, a antiga aliança, ela só aponta para a nova aliança. Qual era o ponto central da antiga aliança? Cordeiro. Qual é o ponto central da nova aliança? Cordeiro de Deus. A mesma coisa. Você entendeu? Qual é as exigências da antiga aliança? Os mandamentos de Deus. Qual é a exigência da nova aliança? Os mandamentos de Deus. Os Deus escrito no coração. É mais profundo. O que é que João vai falar aqui? O que é que João vai falar? Olha, eu não estou dando para vocês mandamento novo, um mandamento que você já conhece, mandamento antigo. Aí ele fala, agora eu vou te recapitular esse mandamento antigo em novo, ou seja, eu vou te falar. Renovar a visão. Eu vou renovar a tua visão, então eu te dou um mandamento novo. Mas antes ele fala, eu não estou te dando um mandamento novo. Eu estou te dando um mandamento que você já conhece, mandamento antigo. Agora eu vou clarear a tua visão para você entender isso aqui. Sim. É isso, somente isso. Exato. E a questão também da nova aliança é que, por exemplo, a questão da antiga aliança tem um santuário, né? E a nova aliança, o santuário é no céu. No céu. É celestial. E a prova disso está no livro de Hebreus, né? É só consultar lá em Êxodo. Deus fala que já existia, Moisés, você vai fazer o santuário que eu vou te mostrar que já existe, já dá aqui um pronto já, né? Então, assim, já uma cópia. Olha, você sabe que tem outro ponto importante isso aqui, que na antiga aliança, Deus habitava no santuário terrestre. Sim. Na nova aliança ele habita no santuário humano. O apóstolo Paulo fala sobre isso, está tendo que purificar, porque é o santuário, e quem destruir o santuário, Deus vai destruir. Você entendeu? Então veja a conexão. Então falta o quê? Uma visão espiritual para poder entender. Aí faz uma separação velha e antiga. E até com respeito aqui, porque talvez nós pode até ter algum TJ aqui que nos assiste, que nos acompanha, e a gente tem que respeitar as pessoas. Mas até com certo respeito aqui, os TJ são pessoas que acreditam em alguma coisa por falta de entendimento. Por que eles rejeitam que Jesus é Deus? Porque existe texto falando que ele é filho de Deus. E eles apresentam isso o tempo inteiro. Entende? A pessoa que quer entender a Bíblia, o que ela tem que fazer? A primeira coisa ela tem que saber, a Bíblia ela foi toda inspirada por Deus. E outra coisa, Deus não mente e Deus não muda. Isso Deus afirmou, né? Acho que lá em Malaquias Deus afirma isso, que ele não muda. Isso, acho que é 3:6. Isso, 3:6. Ele não muda, e Jesus também vem aqui em Mateus 5:17, ele também fala que ele não muda, e não é nem para pensar que ele fez isso, que ele faz isso. E até que a terra passe, nem um dia. Nada sai da lei de Deus. Então, se na Bíblia Sagrada que não mente, um Deus que não mente, Jesus que não muda, aqui está falando que Jesus é filho, e aqui em outros textos está falando que ele é Deus,
Então, peraí, se a Bíblia não mente, eu tenho que entender o que a Bíblia está falando. Sim. Eu não posso abolir que ele é Deus e ficar somente com o Filho, não posso abolir o Filho e ficar somente com Deus. Eu vou ter que conciliar essas duas histórias. Eu tenho que conciliar. Eu sei que mentira não é, Sim. porque a Bíblia não mente. E não é contraditório. Não é contraditório. Sim. Então, por não buscar entendimento para entender isso aqui, é que elimina Jesus. Entende? Na verdade, Jesus é eliminado em vários lugares na Bíblia, Novo Mundo. Entende? Isso é um problema muito sério. Porque a Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar perante ele e reconhecer que ele é o Senhor. Sim. E outro problema, quando ele fala assim, que eu sou, ele está dizendo que ele é o Deus do passado, conversou com ele. Então, ninguém pode abrir essa boca e falar isso. Entende? Falar que eu sou, o único eu sou é o Deus verdadeiro. E é interessante, Paulo, quando você fala sobre isso aí, então um ponto central da lição também, um ponto importante da lição, Jesus, ele não revelou isso para mais ninguém. A não ser Maria, a mulher samaritana. Porque quando a mulher samaritana ela quis saber ali a respeito de quem ele era, ele falou assim, olha, o eu sou é que fala com vocês. Quando ele falou isso, ele mostrou lá no início. Aí ela fica com dúvida, né? Ela fica, mas o Senhor é o Messias? Ele diz, sim, eu sou. Eu sou o que fala contigo, eu sou. Interessante que a hora que você vê, esse eu sou está em letras maiúsculas, mostrando que ele é Deus. Sim. Então, assim, nas entrelinhas, é nos pormenores que nós conhecemos. Porque não adianta você fazer uma leitura superficial que você não vai encontrar. E outra coisa, Edmar, quando a gente olha para Jesus pregando, toda vez que ele ia nos templos pregar, ele não ia falar de boca. Exato. Ele ia exaltar as Escrituras. Exato. A Bíblia diz que Jesus lia o Velho Testamento. A primeira vez que ele entrou no templo, pegava os rolos. o que ele leu? Isaías 53. Entendeu? Ele afirma, né? Isso aqui está se cumprindo. Viu aí? Então, hoje que essas escrituras, o que capa ficaram. Olha o que é importante. Então Jesus ele só se declarou para duas pessoas quem ele era. Só para Pilatos e a mulher samaritana. Porque quando Pilatos pergunta, ele falou, só eu mesmo. Isso mesmo. É porque ele tentou se declarar lá em João 8 para os fariseus e eles já pegaram na pedra, né? Eles não quiseram assim. Olha só, no deserto era muito simples Jesus, de primeira mão já ter expulsado Satanás. Mas não, ele pega as escrituras. Ele usa também, porque o inimigo também usou a escritura. É bom a gente ressaltar isso aqui, porque as escrituras também podem ser usadas para o mal. Sim. Se você quiser texto na Bíblia aqui que leva a fazer o mal, tem vários. Tem vários. Mas eles foram escritos segundo a Bíblia para que eu não mesmo caísse no mesmo erro. Você entendeu? Quando o inimigo ele usa as escrituras para derrubar Jesus, Jesus usa as escrituras para eliminar aquilo que o inimigo queria falar sobre ele. Entende? Olha a diferença. Agora, o conhecimento que o inimigo tem das escrituras, eu acredito que não pode chegar ao mesmo conhecimento que Jesus tinha. Claro que não. Ele tinha um grande conhecimento, mas por ser um ser criado, Jesus ele tinha muito mais conhecimento. Então ele elimina o inimigo usando o quê? As escrituras. Então o que ele vai fazer? E por isso que ele usa as escrituras, meu irmão. Por isso que Jesus usa as escrituras, porque ele poderia eliminar o inimigo de uma vez por todas ali, se ele quisesse. Mas ele usa as escrituras para nos dar um exemplo. Eu falo, olha, se você está passando por problema, usa as escrituras. Usa as escrituras. Se você está passando por dificuldade, usa as escrituras. Agora, só tem um meio de você se aproximar de Jesus e se livrar dos seus problemas, usando as escrituras. Nós, seres humanos, só tem um jeito, usando as escrituras. Ou então de joelho nos pés de Deus. E só lembrando, que Jesus, ele apagou o backup dele, zerou quando ele nasceu. Então como é que ele sabia tantas escrituras? Estudando, a mesma coisa que você pode fazer, né? Então, ou seja, com 12 anos de idade, lá no templo... Já deixou os líderes loucos. E ele apagou o backup dele, veio zerado, ele recomeçou. A mãe dele foi falando, meu filho, você não é como os outros meninos, você é um filho do Espírito, né, e tudo mais. Maria estava de madrugada para ensinar ele de joelho ali. Exato. Então, a oração de Maria direto por ele. Como é que eu conheço a Escritura? Do mesmo jeito que Jesus conheceu. Estudando, examinando. Examina. Você quer ver um ponto importante aqui? No Novo Testamento fala sobre os bereanos. Sim. Os bereanos, ninguém enganou eles não. Pera aí, você falou. Pera aí, deixa eu confirmar. É verdade. Então, os internautas que estão nos ouvindo, veja só, de repente você é de denominação que às vezes você discorda de algo, mas tem medo de levantar uma questão, uma tese em cima de um assunto que está claro, óbvio, patente nas escrituras. Então faça igual os bereanos.
Faça igual os bereanos, vá lá, chama atenção, mostra. Se não quiser ensinar você, a igreja adventista ensina. Eu vi uma menina que tem quase 3 milhões de seguidores, e aí ela postando um vídeo, né? Vocês também viram, ela falou assim, ó, eu nunca tinha pegado a Bíblia por mim mesmo. Eu só acreditava no que o pastor falava, lá, e abria a parte da Bíblia que ele mandava abrir e ficava só por isso. Eu nunca peguei a Bíblia para ler. O dia que eu peguei a Bíblia para ler, eu vi recordador do sábado. Porque está escrito. Paulo, ela fala assim, ninguém me ensinou, eu não fui na igreja adventista. Eu li, eu vi aqui, eu li. Inclusive eu contava no dela, vai lá estudar com os adventistas. Ela não quer. O que foi que o samaritano falou para a mulher depois que eles encontraram Jesus? Agora a gente que viu. Agora a gente não é mais pelo que você falou. Não é o que você disse, agora nós cremos porque nós mesmos estamos vendo. Entende? Antes eles ficaram assim, né? Falaram, vamos ver lá, né? Vamos conferir. Então eu e você temos que ser da mesma forma. Exatamente. Entende? Se eu aprendo alguma coisa de alguém, de um irmão que me fala uma coisa, e para mim confirmar se isso é verdade, eu tenho que ir na Bíblia. Exatamente. Se a Bíblia estiver falando realmente aquilo que ele disse, ele está com a verdade. Entende? E se não tiver, agora eu vou esquecer aquilo que ele disse e vou aceitar o que a Bíblia fala. Não é assim que a Bíblia diz que aquele que não guarda os mandamentos de Deus é mentiroso e nele não tem verdade nenhuma? Então é mentiroso. Tem muitas pessoas que vai pelo líder. Sim. Não vai pela Bíblia, vai pelo líder. Sim. Aí é que maldito. não confia no homem. Tá claro. E outra, o que a gente precisa então aprender, né? Que a lição está mostrando aqui pra gente essa semana. Ela está dizendo pra gente o seguinte, que passar tempo com Jesus não é ficar no auê. Claro. Exato. Né? Jesus. Né? Eu vou ligar uma música num som bem alto, que é o que eu vejo, grande parte das pessoas fazendo, liga um som bem alto na casa dele lá. Eu vejo assim, quem mora por perto, né? Tem condomínios em volta, assim, aí de repente eu ouço um som bem altão, assim, pessoa que só ouve música do mundo, de repente ela põe uma música lá. Aí ela fica em transe, né? Lá cantando, e como se ela estivesse conectando com Jesus por ali. Ô meu amigo, me perdoe, né? Eu te decepcionei. Êxtase. Mas isso não é encontro com Jesus. Quer se encontrar com Jesus? O que João disse que Jesus é? Lá no comecinho do livro. No livro. No princípio, o princípio era o quê? A palavra. E a palavra fez o quê? Se fez carne. Hoje, a palavra que se fez carne está lá em cima, mas a outra palavra está aqui, ó, que é a palavra. Verdade. Quer passar tempo com Jesus? Quer passar tempo com Jesus? Passa tempo com a palavra. É assim que a gente passa tempo com Aqui Jesus. você escuta Jesus falar com você, né? Exatamente. Paulo, você sabia que esse êxtase espiritual, ele faz o mesmo efeito da droga? É o que o meu professor falou. É a mesma coisa, é dopamina. O cara vai só pela dopamina. Ele é viciado em dopamina. Não é que ele quer se encontrar com Jesus, ele é viciado no prazer que o cérebro dele dá, entendeu? Aí quando sai aliviado. Exato. Mas quando ele cai em si, volta do mesmo jeito. Ou pior. Entendeu? Pior, porque ele buscou uma mudança e não veio, então ele sai. A Bíblia diz que. É que nem quem sobe um monte para ir orar. Né? Que nem quem sobe um monte para ir orar é a mesma coisa. Porque isso não é bíblico, não existe dentro das escrituras. Por que sobe um monte para orar? Isso porque lá no monte é um lugar mais sagrado que ele escolheu para ele, Cristo vai estar ali com ele e tal. Mas quando ele vem de lá, ele se torna. E na casa dele não é sagrado. Não é sagrado. A casa dele não é sagrada. Mas é interessante, aqui na quarta-feira, vai falar de novo sobre o que Jesus falou. Jesus falou assim, ó, vocês examinam as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. Aí ele fala, essas escrituras que vocês examinam para saber que existe vida eterna, elas estão falando a respeito de mim. E aí tem um outro verso que fala bem assim, olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus Não receberam, não quiseram, não reconheceram, entendeu? Então assim, por que Jesus, quando ele vai falar bem assim, quem vai estar do lado esquerdo, no dia do juízo, quem vai estar do lado direito, ele fala, vinde benditos meu Pai, né, e possui por herança. Quem vai estar do lado direito, quais serão as palavras? Apartai-vos de mim, malditos, por quê? Não conheço. Ou seja, não houve intimidade, não houve conhecimento, né? Não houve, eles não conhecem quem é Jesus por meio das escrituras, Jesus não conhece agora também. Não é assim, a palavra, Jesus sabe assim, ó, quem me negar diante dos homens, o Pai também, o Filho também o negará diante do Pai. Não é conhecido, não tem conhecimento, não tem intimidade, não tem proximidade. Então, para conhecer Jesus,
eu preciso conhecer a palavra. Sem conhecer a palavra, não tem conhecimento de Jesus. E para conhecer uma pessoa, você precisa conviver com ela. Exatamente. Quando o anjo chamou Maria e falou, salve agraciada, ela conhecia a voz do anjo. Ela sabia que era ele. Ela sabia. Você entendeu? Então, veja só. E ela aceita, ela fala assim, olha, então, seja feito em mim aquilo que eu querer do próprio Deus. Está aqui a serva, a sua serva, e seja feito em tua vontade de Deus. Ela conheceu. Se ela não conhecesse, seria fraquinha a você. Sim. Aqui. Só para você ter uma noção, quando Deus chamou Samuel, ele não conhecia a voz. Samuel não conhecia Deus. Ele foi até Eli. Eli, volta. Volta. Eli, pede meu filho. Quando vai, só fala que o teu servo ouve. A partir daquele momento, Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus, meu amigo. Ele aprendeu. E isso é bem verdade, que quando chega à casa de Jessé para ungir, né? Ele já olha para Eliabe e fala, é esse! E Deus fala, calma aí. E ele ouviu e falou, não é esse. Entende? Porque ele poderia ter lá e ele. Lógico, é esse. Não, Deus falou, não é. Então ele ouviu. E se ele não conhecesse, ele não ia mesmo falar, você não ia ouvir, né? E nós temos ali a questão de Josué também. Isso. Quando Deus chama Josué para atravessar o Jordão com o povo, o que Deus fala para ele? Falou, o teu servo Moisés, o meu servo Moisés é morto. Né? Aí diz que chama o servo de Moisés. Quem é o servo de Moisés? É Josué. Agora ele fala, agora você vai ser o meu servo, agora você vai me conhecer. Ele conhecia Moisés, ele não conhecia Deus. Agora ele vai conhecer a Deus. Então, provavelmente ele era servo de quem? De Moisés. Não, mas ele sabe mesmo, ele era servo de Moisés. Sim. Agora tem uma passagem lá que Jesus, em João 10, que ele vai falar, as minhas ovelhas ouvirão. Agora é interessante, como que você vai conhecer a Deus hoje se você não vê Ele? Como que você vai conhecer Jesus se você não vê? Aqui, lógico que você vê. É só abrir a Bíblia. É só abrir a Bíblia que você vai ver. Tem quantos anos? Não é? Tem quantos anos que você, eu vou falar, conhece o Edmar? Vixe, já tem uns 30 anos. No mínimo. Entende? Não, 30 não, mas uns 20 anos. Uns 20 anos. Mas aqui todos nós se conhecem. Agora, conhecer mesmo de fato, quem conhece ele é o filho dele, a esposa dele. Exatamente. Entende? Você me fez melhor do que a esposa dele. Você me fez lembrar de algo interessante. Pastor Claudio, talvez ele estava pregando. Aí ele falou assim: vocês me acham bom, não acham? Vocês me acham que eu sou a melhor pessoa, não é? Mas aqui tem uma pessoa que não quer, só que você vai ficar calado. Você vai falar. Então, o ser humano, ele faz isso, ele faz se transparecer da maneira como ele quer, entendeu? Não, mas é verdade. Agora eu digo sinceramente, o jeito que você me vê aqui alegre todo o tempo, eu sou assim, direto. Agora quando você me vê zangado, sai de pé. Sai de pé. Mas conhecer bem o que a gente conhece a tua esposa. Não adianta. Porque então da convivência. Então, quando ela veio, eu queria minha tela, eu cheguei, te acalma. Vocês não sabem prestar atenção nisso, essa agora é que eu nunca alterei, né? Então, veja só, hoje, aquela época as pessoas conheciam Jesus pelos milagres. Não é. Agora você sabe um ponto interessante, veja só. Daquela multidão que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, que era mais ou menos 7.000 pessoas, 8.000 pessoas. 7. Cadê elas na cruz quando Jesus foi crucificado? Talvez estava gritando. Você sabe por quê? Por causa do Huawei. Então o Huawei é bom, meu amigo, é ótimo. Mas quando você volta para si, a situação segunda é pior do que a primeira. Então veja só, como a Bíblia diz que o culto é racional, então para que eu possa entender a Deus, eu preciso ter razão. Eu tenho que ser racional. Porque quando eu saio de mim, não vai ter como. Mas eu achei interessante, né? Eu cheguei no trabalho, cara, eu liguei para você, já você estava para almoçar. Porque eu fui ver, olhar o celular e vi lá a mensagem. Aí tem um rapaz lá, ele fala muito sobre Bíblia e tal. Aí chega o patrão lá, outro que fala de novo, mais distorcido, tudo distorcido, não fico na minha, não, eu sou amigo. Aí depois ele junta tudo aqui, ele joga a bagunça por cima de mim, como que eu vou decifrar para cada um. Aí quando for outro da gente ficar almoçando lá e ele conversando, aí ele disse, rapaz,
Não sou crente, não sou católico, não sou ateu, não sou nada, tudo é um ator. Aí começou a sorrir e disse, mas rapaz, fica interessante. Como é que eu trabalho tanto, não tenho nada e tal, e a Bíblia diz que, como é o nome do cabo que é amigo de Deus, agora saiu da minha mente. É que andou com Deus? Assim, Noé. não, Enoque. Enoque. Ou Enoque. Enoque, essa é presidente de Abraão. É o sétimo homem. Aí ele disse, Enoque andou com Deus, vivia com Deus, mas como assim, cara? Como assim? E ele ficou aquele agoniado, como assim então? Aí Guerra, calma aí, o que é que tu quer saber sobre esse assunto? Aí ele disse, não tem como explicar, não tem situação de explicação. Eu digo, tem. Como assim? Como assim? Eu tento andar, tento fazer, mas não é assim como tu pensa, não. Por que ele não andou com Deus? Ele não andou assim. Você andou de lado a lado. Eu digo, sim, também. Só que ele é visível, ele não via. Tão bom como nós estamos agora, que ele está aqui, mas nós não vê. Entendeu? Agora, entra nas escrituras, estuda e aprende e fica totalmente obedecendo o que ele quer, ligado com ele, em oração com ele, tudo que tu vai fazer, não faz por si, pede permissão a ele, se é certo, se é errado. É isso que é o nós que andar com Deus. Não andar de mão grudada, como nós estamos andando aqui, conversando agora aqui. Acho que o primeiro passo para andar com Deus, acho que é se desviar do mal. Sim. Porque ele mesmo disse isso pra cá. Esquece, tua mente vai ser lavada das coisas do mundo e agora vai ficar glorificada de Deus. Isso é andar com Deus. Aí ele falou, rapaz, sabe o que é isso mesmo? Eu digo, pois é. Mas é difícil, eu digo, não, é só basta não querer. Olha só, para você que está nos escutando aí, é complicado, muitas das vezes você está dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, muitas vezes você está estudando a Bíblia, mas muitas vezes você dá ouvido para o mundo. E isso é problemático. Eu vou falar para você, eu tenho uma irmã que ela é estudante de Bíblia, frequenta a igreja, certo? A igreja que ela frequenta não chama igreja, chama congregação, mas não usa o nome igreja. Mas ela faz parte de uma igreja, né? Então, estuda a Bíblia, frequenta a igreja, mas gosta muito de assistir aquelas novelas bíblicas aí da Record. Entende? E um dia desse eu cheguei na casa dela e a gente conversando ali sobre história bíblica e tal e tal. E aí ela começou a contar uma história. E aí eu comecei a ouvir a história dela e ela contando com toda a afirmação. Não, mas lá foi assim, 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 assim. Aí eu parei e falei assim, peraí, você está falando da Bíblia ou você está falando de quê? Aí ela, mas lá não vai assim. Eu falei, não, peraí, ué. Tá falando de uma trama. Lá na Bíblia não tem isso. Você está falando isso da novela, não é não? É mesmo, é da novela. Saiu fora e foi lá porque estava aprendendo. Né? Amigo, a maioria não, quase tudo, uns 80% do que passa nessas novelas aí, não tem nada a ver com Bíblia. Não tem essa agarração, não tem essa traição, não tem esse beija-beija, não tem nada disso. Entende? Então muitas das vezes você pode estar dentro da igreja, pode estar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, mas está com outras coisas dentro da sua cabeça. Entende? Nós temos que aprender a jogar tudo isso que não presta fora. Não foi isso que Deus pediu para Moisés, falar para o povo, pegar tudo aquilo que sucedeu do Egito, que não prestava e se desfazer. O povo carregava imagens e esculturas dentro das suas coisas. Entende? Usava joia. E estava onde? Estava na presença de Deus. Era de noite, era uma coluna de fogo, e de dia uma nuvem por cima deles, na presença de Deus. E nas coisas deles ainda tinham imundícias. Então nós temos que desapegar dessas coisas que não agradam a Deus. Eu acho que a nossa lição ela terminou. Nós demos o nosso horário, a gente vai descer para as classes agora e queremos agradecer você mais uma vez por estar aqui conosco. Mas antes da gente fazer isso, eu quero que você feche seus olhos para a gente fazer mais uma oração. Querido Pai, obrigado porque o Senhor prova mais uma vez que o Senhor é Deus através das suas escrituras. Obrigado, Senhor Jesus, porque quando o Senhor veio aqui nessa terra, a todo momento o Senhor buscou exaltar a palavra, as escrituras sagradas. Verdade. Pai, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Amém. Mas para isso, nós temos que renegar muitas coisas que não agradam ao Senhor. Mas nós só conseguimos fazer isso com a Tua ajuda. Por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor limpe a nossa alma, limpe o nosso ser, limpe a nossa mente, Senhor, plante a Tua vontade no nosso coração. Amém. Ajude-nos a andar na Tua presença, a fazer a Tua vontade e se desviar do mal.
Nós vamos descer para as classes agora. Que esse mesmo desejo de que o Espírito Santo faça em nós, que também seja feito nos nossos alunos, seja feito nos nossos internautas, para que os nossos corações sejam purificados e possamos fazer a tua vontade. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.